Olá pessoal, meu nome é Arthur Kinak Batistoni, sou acadêmico da Engenharia Mecânica da Unesc de Joaçaba. O professor orientador da matéria é o Douglas Roberto Zions e a matéria é processo de usinagem. O tema desse vídeo é fluidos de corte. Antes de dar início sobre o processo de fluido de corte, sobre o tema em si do vídeo, a gente tem que saber um pouco sobre o que é a usinagem e onde a gente usa ela. A usinagem é um processo que engloba diversas áreas e situações. Consiste na retirada de material para dar determinada forma ao mesmo. Tal material pode ser ou não metálico, e na indústria ele é popularmente conhecido como matéria-prima, blank, tarugo, entre outros nomes que a indústria pode dar ao mesmo. A usinagem, pessoal, ela foi inventada assim, digamos assim, desde que o homem começou a criar ferramentas, criar utensílios e diversas outras coisas. Por exemplo, o carro de boi, quando foi inventado, ele teve que sofrer uma usinagem, mesmo que primitiva, para poder chegar onde chegou. Onde a gente usa ela? A usinagem está presente no nosso dia a dia, mas a gente acaba às vezes muito não notando ela pelo fato da correria e tudo mais. Ela está presente no nosso dia a dia em peças do motor do nosso carro, ferramentas, utensílios domésticos ou não domésticos e de diversas outras formas e maneiras. Por exemplo, aqui a gente tem a roda de um carro conhecido fabricado pela Volkswagen e aqui essa roda ela não sai totalmente polida assim, toda bonita direto do processo de fabricação. Ela sofre um processo de diamantagem, ela é diamantada para ganhar todo esse brilho. Provavelmente é um processo feito sobre retífica, que dá esse brilho para ela, que ela possa ficar numa consistência muito boa, garantindo um brilho e uma boa durabilidade. Agora vamos lá. O que é um fluido de corte, pessoal? Um fluido de corte é um líquido, gás ou derivado que é aplicado na ferramenta e no material no momento em que o mesmo está sendo usinado. Assim, visando facilitar a usinagem, proporcionando diversas vantagens no momento em que a gente está realizando o processo. Essas vantagens, é, geralmente, no processo de usinagem, é a redução da força e da potência exercida pela máquina necessária no corte, ou seja, o fluido ele diminui o atrito entre a máquina, ou seja, entre a ferramenta, no caso, e o material que a gente está usinando. Esse atrito, quando ele é diminuído, logo ele exige menos da máquina, fazendo com que assim a gente venha para esse segundo ponto, que acarreta numa redução no consumo de energia. Sim, a máquina, quando ela tem um atrito maior entre a ferramenta e a peça, ela consome mais energia para poder realizar esse desbaste. Também ocorre uma diminuição da temperatura da peça e da ferramenta no trabalho, e, consequentemente, também um melhor acabamento da superfície usinada. Vamos lá para os tipos de fluidos de corte. Os tipos de fluidos são popularmente conhecidos como minerais, semissintéticos e sintéticos. Os fluidos minerais possuem boas propriedades lubrificantes, produzem bom acabamento nas peças. O que é um fluido mineral, pessoal? Um fluido mineral é aquele fluido que é feito, composto por bases minerais, ou seja, petróleo, derivados do mesmo e etc. Os semissintéticos são fluidos compostos, ou seja, possuem partes minerais e partes sintéticas, elementos químicos e outros, visando assim determinadas vantagens que logo serão ditas. Os sintéticos são constituídos de substâncias puramente químicas que promovem determinadas vantagens específicas ao processo. As desvantagens dos fluidos de corte, vamos lá, o fluido mineral, eles são fluidos com potencial de refrigeração menor, ou seja, ele é aquele óleo um pouco mais grosso, ou seja, por exemplo, como óleo de refrigeração do motor, óleo do cárter e tudo mais, ele é um fluido que pode ser usado para o desbaste, na usinagem e tudo mais, mas ele não vai ter aquela refrigeração boa, ou seja, a peça ainda vai aquecer um pouco. E eles são facilmente degradados por bactérias, ou seja, é um reaproveitamento muito difícil após a usinagem. Esse reaproveitamento seria mais durante o momento da usinagem. O semissintético, ou seja, o fluido de corte semissintético, se apresenta um pouco mais caro em relação ao fluido mineral. Sim, temos uma boa diferença de preços entre o mineral, o semissintético e o sintético. Pelo fato de o semissintético ser uma mistura entre o mineral e substâncias químicas, ele já fica um pouco mais caro em relação ao mineral. E o sintético, ele é preço elevado em comparação ao demais, né? Pois ele é feito para
determinado processo e é feito com matérias químicas, substâncias químicas que vão promover determinado acabamento, determinada situação ali para o processo. Bom, os cuidados com o fluido de corte. Para um melhor desempenho do fluido de corte, recomenda-se armazená-lo em local adequado, limpo e seguro, evitando assim contaminação do mesmo. Foi que nem eu disse anteriormente. O fluido de corte, o mineral, se você tiver por exemplo, um latão de fluido mineral e você deixar aberto, pelo fato dele ser, digamos assim, um material orgânico, ele vai ser muito fácil contaminado e degradado por bactérias, assim, perdendo todas as propriedades dele. Para mantê-lo não contaminado após o uso, ele deve ser limpo por processo de decantação e filtração. Esses processos de decantação e filtração eles podem começar a ser realizados na própria empresa que faz o processo de usinagem ou qualquer outro processo que use o fluido de corte. E a aplicação do fluido de corte deve ser feita no local da usinagem, evitando assim o choque térmico e a distorção e outros fatores. Ou seja, ele deve ser usado na ferramenta no momento do processo. Cuidados pessoais com o fluido de corte. Sim, a gente tem que ter, além dos cuidados com a máquina, com a ferramenta e com o próprio fluido, a gente deve ter os cuidados pessoais. Ou seja, o fluido de corte deve ser limpo, ou seja, devemos manter ele limpo, se possível, evitando contaminações que nem eu falei. Instalar protetores contra salpicos, ou seja, quando você aplica o fluido de corte no processo de usinagem, fresamento, ou retífica ou outro, ele acaba sendo jogado para longe, assim, vamos dizer, pelo fato do movimento da ferramenta, né? E nisso ele pode entrar em contato com a pele, que pode ocasionar danos e etc. Usar protetores, roupa adequada, avental e etc., que seria uma roupa adequada para o processo, a roupa de trabalho. Lavar as áreas da pele que entrem em contato com o salpico, aplicar creme protetor para as mãos, braços ou determinadas áreas que possam entrar em contato com os salpicos de fluido de corte e tratar e proteger imediatamente cortes e arranhões assim que possível. Cuidados ambientais com o fluido de corte. Sim, a gente tem que ter cuidados ambientais também. O fluido de corte não pode ser despejado no meio ambiente assim, sem mais nem menos. Ou seja, o fluido de corte deve sofrer vários processos de limpeza, entre eles, como eu disse anteriormente, encontra-se a decantação e a filtração, que seria fazer com que as partículas de material, da matéria bruta que a gente usinou, elas decantem após elas possam passar por uma peneira, digamos assim, por um filtro, e nesse filtro vai reter as impurezas e vai deixar mais o fluido de corte, seria isso. O descarte deve ser efetuado por empresas responsáveis e específicas, que nem eu disse, você simplesmente não pode pegar o fluido de corte e descartar ele em qualquer lugar, no ralo, no meio ambiente, assim, porque ele pode gerar um dano muito alto para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, como animais, flora, entre outros. Que nem eu falei, o mesmo não pode ser despejado no meio ambiente, pois tem alto risco de afetar o meio ambiente, causando assim severos danos à flora, fauna, animais e até mesmo ao próprio ser humano. O descarte do fluido de corte, que nem eu disse, pode, no caso, e deve ser feito por empresas específicas, especializadas e responsáveis. Sim, existem empresas específicas, especializadas e responsáveis que hoje trabalham somente com o descarte do fluido de corte, ou seja, ela faz todo aquele processo de decantação, filtração, retira todas as impurezas ou o máximo possível para assim ter, digamos, o mínimo de dano possível. E que nem eu falei, pode ter início na própria empresa, em que o mesmo é utilizado por processos de decantação e filtração, retirar as partículas, fazer com que o fluido fique o mínimo contaminado possível. E ele deve ser usado de forma consciente também, pessoal, evitando assim desperdícios e possíveis danos maiores. Pelo fato do desperdício, além de causar um dano econômico para o processo, para a empresa, a gente está descartando um fluido que podia talvez ser reaproveitado, e descartando ele, a gente certamente está causando danos maiores ao meio ambiente.